Leiamos, meus amados irmãos, em Jeremias 33, a partir do versículo 1. Vou ler para não ganharmos tempo. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome. É Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apenas até aqui. Irmãos, é um texto bastante conhecido, mas só a leitura aqui deste versículo 3, que é onde nós vamos focar a palavra que Deus nos deu, só a leitura já nos traz um certo conforto, né, da parte de Deus, em saber que se nós clamarmos, Ele nos atenderá. Antes de entrar aqui no texto, naquilo que realmente Deus colocou em meu coração para trazer à igreja, eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito de Jeremias. Jeremias era filho de Ilquias, ele foi um profeta que recebeu da parte de Deus uma dura missão, que era pregar para o povo de Israel que estava distante dos caminhos do Senhor. E Jeremias ele profetizou em Judá durante os reinados de Josias, Joaquim, Jeconias e Zedequias. Jeremias ele também foi o responsável, ele foi o grande responsável, ele recebeu essa dura missão. Ele era bastante jovem ainda, mas de levar uma palavra de exortação, uma palavra de admoestação ao povo de Deus. E apesar de ter ficado conhecido como profeta chorão, ele trazia também uma palavra acerca da restauração, uma palavra de otimismo. Ou seja, a cidade será destruída, mas ela também será restaurada. Jeremias ele admoestava e pregava acerca da promessa e esperança messiânica. Ele pregava sobre o juízo de Deus que cairia sobre Jerusalém. Naquela época, naqueles tempos de Jeremias que ele profetizava, Judá estava totalmente assolada, envolvido na imoralidade, na idolatria. Ou seja, o povo de Deus estava sob o domínio de líderes corrompidos, idólatras, que tinham afastado totalmente dos caminhos do Senhor. E este cenário que Jeremias trouxe através da parte de Deus em suas profecias, era um cenário nada bom. Ele trouxe que Jerusalém seria sitiada com cadáveres, haveria fome, haveria pestes. Um cenário bem parecido, né, irmãos, com o que nós estamos deparando nos dias atuais em todo o mundo em razão dessa pandemia. E a palavra que Jeremias trazia era uma palavra de arrependimento. Ele clamava ao povo, orava ao povo, pelo povo, e falava ao povo, pregava ao povo, que se arrependesse enquanto haveria tempo. E essas predições que Jeremias trouxe, elas estavam prestes a se cumprir, porque o exército da Babilônia, a cada dia mais, ele avançava em direção a Jerusalém. Mas voltando aqui para o capítulo 33, o versículo lido, o texto lido aqui, nós deparamos que Jeremias se encontrava preso. Mas por que Jeremias estava preso? Quem levou Jeremias à prisão? A Bíblia diz que ele estava encerrado no pátio da guarda. Nós podemos voltar um pouquinho aqui na leitura deste mesmo livro, no capítulo 32, nós vamos encontrar a resposta. Leiamos. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrega essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará? E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e seus olhos verão os dele. Ou seja, irmãos, Jeremias ele profetiza, fala que a cidade seria entregue na mão dos babilônicos e que o rei também seria levado. E Zedequias, com certeza, não gostou nem um pouco dessa palavra, mandou que prendesse Jeremias. Mas Deus, pela segunda vez, fala a Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que não sabes. Mas o que significa clamar? No nosso dicionário da língua portuguesa, clamar significa bradar, gritar, invocar, ou seja, proclamar. Então Deus manda que Jeremias grite por ele, que clame por ele, né? Brade por ele, que ele o responderia. Mas algo nos chama atenção também, se a gente parar para pensar, o porquê Deus mandou que Jeremias clamasse? Será que Jeremias estaria questionando sobre o seu chamado, a sua dura missão, que era pregar a palavra de arrependimento ao povo de Israel? Ou Jeremias estaria orando e Deus mandou que ele clamasse em voz alta, gritasse para que todos escutassem que ele estaria naquele momento orando a Deus, proclamando por misericórdia, né? Não sabemos. Ou ele estaria com medo da morte? Porque veja bem, Jeremias estava preso no pátio da guarda, na cidade que Deus outrora havia anunciado através do seu profeta Jeremias, que seria destruída. Então Jeremias estava preso numa cidade que seria a qualquer momento destruída. E o que é engraçado, que nos chama a atenção, é que ele foi preso por falar a verdade. Zedequias não gostou nem um pouco de ouvir a verdade. Então, por falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, uma palavra dura de arrependimento, como o povo não arrependeu que a cidade seria destruída, ele foi levado preso para uma cidade, para a mesma cidade, né, que seria destruída. Então ele estava numa situação nada confortante. A situação de Jeremias era uma situação delicada, porque ele se encontrava preso numa cidade que seria destruída. Irmãos, para imaginar, ele estava preso, sabendo que a qualquer momento a palavra que Deus colocou na boca dele, que ele anunciasse, seria cumprida. O exército já estava avançando, prestes a chegar em Jerusalém. E ele lá preso. Mas seguindo aqui, nos versos a seguir, na leitura aqui do capítulo 33, nós vamos perceber que de repente a palavra que Deus traz a Jeremias, ela começa a tomar outra direção. Aqui Deus começa a mostrar para ele que coisas grandes e firmes são estas. Deus começa a mostrar a Jeremias: Jeremias, se tu clamares a mim, te responderei. E além de te responder, te mostrarei coisas grandes e firmes. Veja bem, Jeremias, o que eu irei fazer após tu me clamares. Eis que eu farei vir sobre ela a saúde, a cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e que transgrediram contra mim. Seguindo a leitura, irmão, nós vamos também deparar com outras coisas grandiosas que Deus faria. Veja o que ele diz: assim diz o Senhor, nesse lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, no verso 10, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, e a voz dos que diz: louvai o Senhor dos exércitos, porque Ele é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz do que traz o louvor à casa de Israel. Esta é a palavra que Deus trouxe a Jeremias, dessas coisas grandes e firmes que ele faria. Uma palavra de restauração para Israel. Parou por aí? Não, Deus continua falando a Jeremias, que vem dias em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naquele dia, naquele tempo, farei com que brote a Davi um renovo de justiça. Guarde essa palavra, irmãos, um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. E naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este nome que eles chamarão: o Senhor é nossa justiça. E ele ainda diz mais: que nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa
de Israel. Mas tudo isso, irmãos, Jeremias tinha que clamar. Clame a mim, Jeremias. Tudo parecia, irmãos, impossível aos olhos humanos. Jeremias preso, numa cidade que seria destruída. E Deus fala com Jeremias e mande que ele clame, que ele responderia. E traz uma palavra totalmente de consolo, de restauração, de cura. Uma terra que outrora traria fome, traria mudança, traria renovo. A promessa, irmãos, nós podemos observar aqui, que Deus faz a Jeremias, que após ele clamar, ele responderia, é uma promessa positiva da parte de Deus. Uma garantia da parte de Deus. Mas ele espera de Jeremias, ele espera de mim, e ele espera de você meu ouvinte, é que nós hajamos. Ou seja, quando ele diz para Jeremias, clama Jeremias, ele está dizendo para Jeremias, Jeremias, entre em ação, coloque a tua fé em ação, tome uma atitude que eu te responderei. Na realidade, ele quer que nós demonstramos que nós confiamos inteiramente nele e que nós dependemos somente dele. Deus poderia ter feito, sem mandar que Jeremias clamasse. Como nós podemos acompanhar lá em Isaías, no versículo 40, Deus poderia ter feito, irmãos. O Deus, na sua grande soberania, ele faz qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. Vamos voltar um pouquinho, só para os irmãos entenderem melhor e não ficar nas minhas palavras, só nas minhas palavras, mas vamos ler. Isaías 40, se não me falha a memória, verso 12. Olha só quão grande é o Deus que nós servimos. Quem mediu com seu punho as águas e tomou medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e os pesou os montes e os outeiros em balanças? Veja outro versículo também. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Irmãos, se Deus quisesse, ele não tinha mandado Jeremias clamar. Ele teria feito. Só que as coisas de Deus não é no automático. Ele sempre requer que nós façamos algo. Vamos mais uma leitura? Para os irmãos estar acompanhando e verificando que realmente, desde o princípio, Deus exige em nós que nós tomemos alguma atitude. Mateus, irmãos, versículo 7. Veja bem o que está escrito. Mateus 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abre. Irmãos, Deus manda que pede. Se nós pedimos, Ele nos dá. Ou seja, é uma ação. Então, se nós tomarmos uma atitude, é uma atitude. Pedir. Buscar é outra atitude que devemos ter. Bater. Se nós não batemos, irmãos, a porta nunca será aberta. Então, essas são atitudes. E nós temos na Bíblia N exemplos de pessoas que nos deu esse exemplo. Que se clamarmos, Deus, Ele atende na hora. Josué orou, o sol parou. Ana, era impossível ter filha. Ela orou, Deus atendeu. Concedeu um filho para ela. Deus atendeu o clamor de Ana. Daniel orava, Deus atendia. Moisés, o cego, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É o clamor, irmão. Irmãos, a oração é a chave para a nossa vitória. Se nós orarmos, se nós buscarmos de Deus, nós teremos vitória. Você, meu amigo ouvinte, que está me ouvindo, que às vezes está afastado dos caminhos do Senhor, ou até mesmo não tem nenhuma religião, eu quero te dizer que se você clamar, você buscar, mas a minha vida não tem mais jeito. Tem sim. Da mesma forma como Deus restaurou Israel, Ele vai restaurar a sua vida.
Ele vai trazer coisas novas para a sua vida, coisas grandiosas que você nunca imaginou na sua mente humana. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Vamos ler mais um versículo antes de encerrarmos esta palavra, que está em Salmos 18, verso 6, que nos diz assim: na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o clamor perante a tua face. Então, se invocarmos, se clamarmos, o nosso Deus, Ele vai nos ouvir. Os seus ouvidos estão atentos à nossa voz, à nossa oração. Talvez não seja no nosso tempo, mas no tempo dele, Ele nos responderá. Então, aqui eu finalizo essas palavras dizendo a você: descansa no Senhor. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando da sua casa. Irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Através da sua oração, você pode estar mudando a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua cidade, seu estado, a sua nação. Jeremias orou. Ele clamou a Deus conforme Deus ordenara. E o Israel teve o seu cativeiro virado. Tudo que parecia perdido se restaurou. Então, amigo ouvinte, amados irmãos, o segredo da resposta está no clamor. Nós temos o péssimo hábito de reclamarmos. Então, nem que seja por economia de palavra, não reclame, clame. O mundo pode estar totalmente em crise, mas nós temos Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, que fica esta palavra de reflexão, que não desesperamos, mas que clamamos ao Deus do impossível. O Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. São estas palavras que Deus colocou no nosso coração. Deus abençoe.